Bom dia, boa tarde, boa noite, a paz do Senhor. Como é que vocês estão? Estou bem, graças a Deus. Que Deus nos abençoe, nos dê força, saúde. Mais um dia, chegando no final de semana, quinta-feira abençoada, para a glória e honra do nome do Senhor. Estou feliz com o Senhor, até que o Senhor nos ajudou. Irmão, quando eu falo estou feliz com o Senhor, até que Ele nos ajudou, porque eu sei que o nosso Deus é soberano. Não sou feliz só pela ajuda do Senhor, mas pelo que Ele é, na minha e na tua vida. Eu sou feliz porque Ele não desampara, Ele está sempre conosco. Nós temos sido abençoados, protegidos, guardados por nosso Deus. Eu sou feliz porque Ele me deu uma família abençoada, Ele me deu um lar para morar, Ele abriu portas para mim, mostrando para mim a grandeza dele, o amor que Ele tem em cada um de nós, embora errando, sendo pecadores, mas Deus mostrando a grandeza dele, o amor dele para conosco. E sou mais grato ainda pela palavra que Ele me dá cada dia, pelas mensagens, por cada leitura que Ele me permite. É como se eu estivesse escutando a voz dele falando comigo. Embora errando, mas eu sou grato a Deus. Por tudo, pelos apertos, pelo deserto, pela bonança, por tudo. Pela saúde, pela alegria, pela tristeza. Irmãos, eu não posso falar pela saúde, pela doença. Eu não me sinto uma pessoa doente. Eu tenho minha debilidade, eu sou tetrabélico, depende das pessoas. Mas eu não me sinto enfermo. Eu não sinto mal nenhum, dor. Tem aquela que ficou após a cirurgia, né? Mas ela já não me perturba mais, eu acostumei. Se quiser acostumar, não quer dizer que eu quero ficar com ela, não. Ela não me aborrece mais como no começo. Agora, hoje, tem 2 dias, ela está me aborrecendo mais. Porque meu braço, lado direito, minhas costas, queima. Queima mesmo. Uma dor, dizendo o médico, fala a verdade, não foi nem um médico, foi um cara que sente, um rapaz que sente a mesma problema que eu. O médico não quis falar. Ele falou que o médico falou que é do neurológico. Mas pensa no tempo que aborrece. Só que na madrugada o corpo está queimando. Ali para as 4 horas da manhã, aí eu sinto o corpo gelado. Sinto queimar, mas sinto um gelo no corpo, no mesmo lugar que está queimando. Não é no corpo todo. É só do lado direito, no braço e nas costas. Mas já acostumei, graças a Deus. Não quer dizer, porque acostumei, que eu quero conviver com isso, não. Deus me deu um corpo perfeito. Mas eu agradeço todos os dias a Deus, não por Ele, pelo que Ele fez, por falar comigo, pela minha família, mas por Ele ser Deus e não desistir de mim, que sou pecador. Pai, perdoa meus pecados, minhas falhas, minhas transgressões por obra e também. Ignorância, o que eu fiz, que eu posso fazer, que agradar ao Senhor, perdoa-me. Eu sou falho, sou pecador. Perdoa da minha casa, perdoa minha parentela, que temos entristecido teu Espírito para nossa casa. Fala conosco, Pai, hoje no livro do profeta Zacarias, no capítulo 2, versículos 7 e 8. Também fala no livro de 2 Samuel, no capítulo 17. Seja para exaltação, para consolo, para edificação, seja feita a vontade do Senhor e não a nossa. Amém. Amém. Irmãos, começando pelo profeta Zacarias, capítulo 2, versículo 7 e 8, diz assim: Ó Sião, livra-te tu que habita com a filha de Babilônia. Ou seja, ó povo meu, livra você que habita nessa Babilônia, nesse mundo de horror, nesse mundo de pecado. Livra das coisas desse mundo, livra do pecado, livra do mal. Sua carne, sua alma vai enfermar. Livra da doença, livra
os pratos da Babilônia, assim como Daniel não quis comer das legumes do rei da Babilônia. Versículo 8. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos: depois da glória, ele me enviou às nações que vos despojaram, porque quem tocar em vós toca na minha do seu olho. Depois, quando a glória do Senhor resplandeceu na vida de Zacarias, Deus enviou a ele as nações que despojaram o povo de Israel, mostrando para eles a grandeza do nosso Deus. Aqui, como nós vimos no versículo 7, está condenando a grande Babilônia, esse mundo de pecado, as nações que afligiram o povo de Deus. Então, eles despojaram, tomaram esposo, saquearam o povo de Israel. Mas aí Deus mostrando para eles que eles tocaram não somente no povo de Israel, não tocou somente em mim e você, tocou também na menina do olho dele. Você já imaginou quando você se machuca, quando uma coisa pega no seu olho? Certa feita eu trabalhava de marceneiro, montando a prateleira, um prego quebrou. Eu bati um prego e quebrou a cabeça. Uma ferpa daquela que ficou no meu olho. Foi 3 dias atormentado. Não conseguia dormir. Até que meu pai falou, e o dono da empresa, quem estava lá, falou também: vai, esse outro não tá bom não. Falei, não, não é isso. O pai falou, já tem 3 dias, vai. Eu fui no médico, Hospital Santa Luzia, em Goiânia, e tinha um pedacinho da cabeça do pé com um pedacinho. Ele tirou. Pensa no alívio. Imagina quem está tocando você. Está tocando a menina do olho de Deus. Imagina como está incomodando nosso Deus. Você sendo tocado, as lutas que você está passando, as suas enfermidades, as portas que tiver, imagina. Como é que está a menina do olho de Deus, que está chorando por causa de você, está tocando por causa de mim. Essa é a mensagem do livro do profeta Zacarias, no capítulo 2, versículos 7 e 8. Vamos agora para o livro de 2 Samuel, capítulo 17, onde Davi continua fugindo de Absalão, seu filho, que queria tomar o reino dele. Nós vimos ontem que ele foi enganado por Ziba, foi amaldiçoado por Simei, que fazia parte da família de Saul, da tribo de Benjamim, sendo auspiciado, enganado, mas ele foi fugindo na certeza que a promessa de Deus ia se cumprir na vida dele. E ele manda que o profeta fique com sua filha Absalão. E seu conselheiro, um homem de confiança, Uzaí, o arquito, ele permite que volte também para aconselhar Absalão. E ele manda 2 filhos do profeta ficar para trazer notícia de como é que estava acontecendo. Davi, usando sabedoria que Deus deu a ele, para saber se ele voltaria novamente para o reinado dele, a cidade dele, o povo dele. Então, ele mandou também que levasse a arca de volta para ser lugar dela. Quer dizer, ele pediu, leva. A arca significa a presença de Deus. A presença de Deus para proteger a cidade. Porque eu estou protegido. Deus está comigo. Eu creio que é isso que estava no coração de Davi. Quando ele manda levar a arca, ele disse, leva a arca de volta para o lugar dela. Se for da vontade de Deus, eu voltarei novamente. Qual é a confiança que nós temos em Deus? Essa confiança que nós temos de ter nas nossas lutas, nas perseguições, nos desertos que nós enfrentamos esse mundo, é a confiança no Deus, que tudo pode. Vou ler alguns versículos. Né? Disse mais a sofrer Absalão:
Deixa-me escolher 12.000 homens, e me levantarei e perseguirei Davi esta noite. Irei sobre ele, pois ele está cansado e forço de mão. E o espantarei e fugirá todo o povo que está com ele, e então ferirei somente o rei. Esse aqui é Aitofel, que era um dos inimigos do rei, invejoso, que trabalhava para o rei, mas tinha inveja, queria derrubar Davi também. E farei tornar a ti todo o povo, pois o homem é quem busca, é como se tornasse todo, assim todo o povo estará em paz. E essa palavra vai ser boa às ordens de Absalão, e às ordens de todos os filhos de Israel. Essa palavra de Aitofel era por inveja, ele queria, se Davi fosse derrotado, os planos dele desse certo, ele queria ser o homem de confiança de Absalão, queria ser o braço direito de Absalão. O inimigo estava desse jeito. E disse, porém, Absalão, chamai agora também Uzai o arquito, eu sou também o que dirá. E chegando Uzai ao Absalão, ele falou a Absalão dizendo, dessa maneira falou Aitofel, farei conforme a sua palavra, se não fala tu. Então disse Uzai ao Absalão, o conselho que Aitofel deu, desta vez não é bom. Disse, mas Uzai, bem conhece tu e teu pai, a teu pai, e a seus homens que são valorosos, que estão com o espírito amargurado, como a ursa no campo roubado dos cachorros. Também teu pai é homem de guerra, e não passará a noite com o povo. Este agora estará escondido em alguma cova, ou em qualquer outro lugar. E será que caindo no princípio, algum dentre eles, cada um que o ouvir, então dirá, houve derrota no povo que segue Absalão. Então até o homem valente por coração, com o coração de leão, sem dor descansará, porque todo Israel sabe que teu pai é valoroso, homem valente, os que com ele estão. O conselho de Absalão, de Aitofel, não foi ruim. Mas o Uzai, para mudar a história, ele sendo amigo do rei, ele foi ajudado por ele, sendo amigo do rei, ele dá um conselho, e esse conselho que ele dá, ele manda os dois filhos, os sacerdotes, os vigias, né, falarem com Davi qual foi o conselho. Uma estratégia para que Davi não ficasse, para quando fosse atacado, eles não encontraram naquele lugar. São estratégias que Deus dá ao homem, sabedoria, para que ele livre do inimigo. A sabedoria que Deus deu a mim e a você, fugir do inimigo, é fugir toda aparência do mal, todo prato. Irmãos, eu tenho recebido umas mensagens, umas pessoas pedem meus contatos, eu dou, não a todos, pelo jeito das pessoas. E ontem uma jovem me pediu, ontem não, já tem muitos dias, ontem ela entrou em contato comigo essa madrugada. Eu já sonhei que madrugada, né? Aqui, mas lá não era madrugada. Eu creio que não sei de onde ela é. Então eles começam com aquela conversa. E eu, como sempre, a primeira coisa que eles pedem é uma foto, eu não tenho foto. Minhas fotos são os vídeos que eu tenho. Se você me segue, você me vê a minha foto todo dia, ela não muda. O que eu sou hoje, amanhã eu sou um pouquinho, no outro lado da manhã eu sou mais velho um pouco, cada dia um dia mais velho, mas eu sou a mesma pessoa. Aí, segunda coisa que é casado, eu como sempre, a qualquer pessoa me pergunta, sou casado, há 48 anos, tenho 5 filhos, um filho e 7 netos. Aí ela perguntou se eu queria uma foto, eu falei, tanto faz. Mas se for essa do seu perfil, não precisa, eu tenho você. Ela viu a foto, boa, bonita,
aparência, é bem vestida. Aí começa a conversa. Eu falei, não, eu não sou casado, não necessito de mulheres, que eu tenho a minha. Eu vou explicar a minha situação. Essas, logo elas me deixam. Corto, acaba o contato. E muitas ainda, quando são brasileiras, tentam tirar dinheiro. Deus tem me dado estratégia para fugir dessas coisas. Eu quero, hoje, a dúvida, qual a sua intenção comigo? É que você nem, só amizade, conversar, só isso. Como eu falei com você, eu sou casado, há 48 anos tenho um filho, tenho um neto. Ela perguntou, você gosta de sexo? Eu falei, sou homem, posso, mas eu tenho minha esposa, eu tenho minha companheira. Não preciso de nada fora de casa. Então, irmão, são estratégias que o inimigo usa para tirar dinheiro, para te extorquir. E nós vimos aqui uma filha da Babilônia, filha desse mundo. Fuja dele, fuja da aparência do mal. Versículo 27 e 29. Davi é socorrido. Quando o homem de Deus está fugindo, quando o inimigo está perseguindo, Deus sempre manda socorro. O socorro está, os anjos de Deus está ao seu redor, te protegendo, Deus está contigo. Agora Deus envia uma pessoa para socorrer Davi. E sucedeu que chegando Davi a Mahanaim, sobe filho de Naás, de Rabá, dos filhos de Amon, e Maqui, filho de Amiel, de Lodebar, e Barzilai, o gileadita de Rogelim. Tomaram camas, bacias, vasilhas, de barro, trigo, cevada, farinha, grão torrado, favos, leitinho também torrado, e mel, manteiga, ovelhas, e queijos de vaca, e os trouxe Davi, e ao povo que com ele estava, para comer, porque disseram, este povo no deserto está faminto, cansado de ceder. Olha a provisão de Deus na vida de Davi. Daquele povo que estava seguindo Davi, estava fugindo, estava sendo perseguido pelo inimigo. Imagina você, quando as portas se fecham, quando os boletos estão atrás, se Deus não manda provisão. Ele prepara pessoas para te ajudar. Se não tem pessoas para te ajudar, ele abre porta. Ele abre porta ou não a porta. Deus está te provendo. Deus sabe a tua necessidade, as tuas lutas. Assim ele viu, ele sabia as lutas de Davi, daquele povo que estava com ele. E ele preparou pessoas que não eram do povo de Israel, mas eram amigos de Davi. Deus preparou esses homens para estar recebendo Davi e dar provisão para ele. Tudo que estava precisando, eles manteram, deram a Davi. Deus está preparando pessoas, já tem preparado. Não é, às vezes a ajuda não é como a gente quer, mas a ajuda vem. Ele abre portas. Uma certa feita, eu era recém-casado, eu só tinha duas filhas, as portas fechadas. Aí foi quando eu fui para a Bahia, levei o pouquinho que eu tinha, mas era um pouco que dava para mim começar a vida. Deixei a família. E Deus lá foi abrindo porta. Foi abrindo porta, levei a família. Mas Deus não me queria ali. Depois, o que eu levei, para que foi me tirar tudo, mas Deus me deu provisão. Eu voltei para cá. E Deus abriu a porta em 87. E essas portas até hoje não fechou. Porque a provisão que Deus me deu, para mim e minha família. Ele mostrando o tamanho do amor que ele tem para comigo, para com a minha família. E tudo isso, irmão, não é para me agradecer. Porque em 87 até 2000 eu não era cristão. Eu levava uma vida de qualquer maneira.
minha esposa, meus filhos também. Só que meus filhos foram bem educados. Ele foi educado, mesmo eu não sendo cristão, minha esposa também não, mas foi educado no caminho da verdade. Até que antes, minha esposa conheceu Jesus e minhas filhas também. Eu fiquei ainda no mundo até o ano 2000. Em ano 2000, a partir daí eu comecei a entender o amor de Deus para comigo, os livramentos, socorro, as ajudas que Ele me deu. Uma porta, eu não era cristão em 87, que Ele abriu para mim em 87. Ela nos fechara até hoje. Não sirvo ao Senhor, porque amo os bens que Ele me dá. É por amor de tudo que Ele fez por mim parar. Que Ele faz aos meus amigos, aos meus companheiros, faz ao mundo, ao povo que habita no mundo. E eu sei que Ele continuará fazendo. Porque Ele é Deus e não desiste de mim e de você. Assim como Davi errou lá no começo, mas Deus não desistiu dele, ele se transformou. E Deus prometeu a ele o reino eterno, o reinado eterno. Esse reinado que prevalece até o fim do tempo. Ele é o ontem, o hoje e será eternamente esse reinado. Essa promessa que Deus fez a Davi, a mim e a você através de Davi. Que Deus abençoe. São essas palavras do livro de 2 Samuel, capítulo 17. Vamos orar. Pai, obrigado por mais um dia, mais um vídeo. Obrigado pela tua graça, pela tua presença, pela tua misericórdia. Pai, apresenta minha vida, meu ministério, minha família. Apresenta teus filhos, teus filhos que estão comigo. O Senhor conhece as lutas, as dificuldades que cada um de nós temos passado nessa terra, Pai. O Senhor sabe a nossa necessidade, Pai. Pai, que o Senhor venha, Pai, apagar, Pai, essas pegadas dos inimigos, Pai, que vem, Pai, nos atormentando, Pai. Tá. Paga todos os dados inflamados, todas as setas, Pai. Pai, essas lutas que teus filhos têm passado, tem as lutas, sofrimentos que têm sentido, Pai. Na de saúde, portas abertas, família. Restaura, Pai, essa família, abre portas, Pai. Ajuda teu filho, tua filha permanecer firme, sempre confiando no Senhor, que fez os céus e a terra. Abençoa o celeiro de teus filhos, abençoa o salário. Guarda, Pai, teus filhos, guarda tua mão, protege e livra de todo mal. Para a glória do nome santo do Senhor, amém. Irmão, esse que está voltando, ele voltará, é certeza, nós temos que ele voltará. Um dia ele volta para um, dia volta, mas ele vai voltar. Vai buscar todos aqueles que estão preparados para morar com ele na nova Jerusalém de Deus. Jesus te ama, eu também te amo, fica na paz de Deus. Um abraço, irmão Jorge.